Muito bom dia, novamente, e como eu sempre gostei que houvesse alguma alegria no trabalho, porque é no trabalho que nós passamos a maior parte do tempo, como só há pouco, os minutos é que o Sr. Ministro me pediu para o representar, eu deveria ter pedido à organização para me pôr a música da Missão Impossível. Missão Impossível porquê? Porque quando falei sobre a Lei de Bases da Saúde, afirmei a independência da Comissão em relação a quaisquer orientações que possam acontecer. Em segundo lugar, porque estão aqui vários dirigentes do Ministério da Saúde que com mais propriedade representariam o Sr. Ministro, até porque despacham com ele e conhecem mais detalhadamente as medidas de política de saúde que têm sido tomadas e que estão a ser desenvolvidas, mas não há dúvida de que também aquilo que foi apresentado nesta convenção como propostas de colaboração e medidas a incluir num compromisso ou num pacto para a saúde não deixam de ter muito que ver com o trabalho que estou a fazer no âmbito da Comissão da Revisão da Lei de Bases da Saúde. Peço-vos desculpa mais uma vez pelas minhas péssimas condições de saúde, mas não podia estar em ambiente melhor, porque tenho a certeza que se me acontecer alguma coisa de mal, haverá sempre alguém que me trate. De qualquer das formas, eu gostava de vos transmitir algumas mensagens. Do que eu retiro desta convenção, e queria saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos como chairman da convenção, presidente, não executivo, e a amabilidade das palavras que me dirigiu, como queria saudar, e já o fiz anteriormente, o presidente executivo da convenção, bem como todos os organizadores, presidente da Apifarma, da ANF, antigos bastonários e todas as pessoas que aqui estão, quer representantes do setor privado, quer do setor social, bem como aos dirigentes do Ministério da Saúde e este painel de bastonários que assumiu a responsabilidade de serem porta-vozes das conclusões dos vários painéis. Eu retiro como mensagens principais a afirmação por todos da importância do SNS enquanto instituição pública que tem que ser defendida e preservada numa lógica de transformação adaptativa, a importância da regulação em saúde para garantir que as pessoas têm direito a uma saúde de qualidade. Aliás, eu costumo dizer que a intervenção em saúde é uma intervenção que tem licença do Código Penal, na medida em que muitas das atividades que se realizam são atividades que, em circunstâncias em que não fossem praticadas para o bem das pessoas, seriam sevícias, injúrias e, portanto, um crime previsto e punido no Código Penal. Realmente esta área é uma área muito delicada, é uma área de uma enorme sensibilidade e, para além daquilo que é a razão e a emoção, que está ligada ao facto de ter uma relação muito direta com o direito à vida, também é uma prestação que depende muito das condições individuais de cada um e cada uma de nós. Retiro também desta convenção um novo paradigma, a criação da cultura do compromisso. E fico muito satisfeita porque, como sabem, durante o tempo em que fui Ministra da Saúde, e com os colaboradores fantásticos que tinha, começamos a reforçar o pensamento estratégico na saúde e o primeiro documento que tinha que ver com um plano nacional de saúde chamava-se precisamente Saúde, um compromisso. Já passaram 20 anos, de maneira que fico muito satisfeita pelo facto de se estar a construir uma cultura que é uma cultura que é absolutamente indispensável para que nós consigamos fazer ainda mais e melhor. Gostava também de referir que
o sublinhado no valor económico da saúde é muito, muito importante. A saúde é vista sistematicamente como um custo e deve ser vista fundamentalmente como um investimento. E se os organizadores desta convenção pensarem em organizar uma nova convenção e tiverem a possibilidade de olhar para a saúde numa perspectiva de transversalidade, não devíamos ser apenas nós aqui. Precisamos do Ministro da Economia aqui. Precisamos do Ministro das Finanças aqui para entender que fazer saúde não é igual a fazer outra atividade qualquer na área da administração pública. E que a administração pública, pela sua dimensão e pela sua especificidade, é um laboratório excepcional de novas políticas públicas na administração, que apostem na simplificação, na melhoria da relação com as pessoas, na valorização das pessoas e, sobretudo, na motivação dos profissionais, porque é preciso novas regras para que nós possamos motivar os profissionais, para que nós lhes possamos garantir tempos de formação, para que nós lhes possamos garantir investigação e tempos para a investigação e para que nós consigamos garantir aquilo que falta em Portugal e que é uma articulação adequada, mesmo a nível do espaço público, com os laboratórios de Estado e com as universidades, que muitas vezes é difícil de conseguir porque as regras impedem isso. Um outro aspecto que eu considero que deve ser atraído para estas convenções, e vejo aqui uma panóplia dos bastonários todos que atuam na saúde. Permitam-me sublinhar a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Veterinários. Porquê? Porque nós temos muitas preocupações a nível da saúde com o reforço, ou melhor, com o problema da resistência antimicrobiana. E a resistência antimicrobiana não se faz apenas com a prescrição dos antibióticos na saúde humana, faz-se também com a prescrição dos antibióticos no âmbito da saúde animal. Eu lembro-me, quando fui titular da pasta, que se viveu a crise das vacas loucas e, nessa altura, o então bastonário da Ordem dos Veterinários gostaria de ter passado para uma articulação com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem uma preocupação com a saúde das pessoas e a ligação com a agricultura e com a economia traz uma preocupação maior com a questão dos resultados económicos. Dito isto, considero que, para nós acrescentarmos mais valor à saúde, seria importante acrescentar o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Nós estamos a assistir a uma revolução tecnológica que é muito produzida na articulação entre a saúde, a biotecnologia e a engenharia. E, portanto, eu acho que é muito importante nós darmos ao poder político esta dimensão da transversalidade e da importância da saúde como vetor económico. Mas, para além disso, a saúde é também um canal diplomático alternativo. E devemos pensar nisso. A saúde supera muitos dos problemas, precisamente porque estabelece uma relação afetiva com as pessoas, supera muitos dos problemas que por vezes se verificam nas relações entre Estados e, portanto, a saúde também tem que ser olhada nessa sua potencialidade de canal alternativo da diplomacia. Dito isto, poderei dizer uma palavra de agradecimento. Considero muito interessante e muito importante esta iniciativa. Esta iniciativa é democracia em ação. É participação, e é participação das pessoas que todos os dias vivem, trabalham e lutam nos serviços de saúde. Elas têm ideias sobre como fazer melhor no setor e, felizmente, esta convenção tem jogado e joga, pelas conclusões que nós ouvimos ler, com algumas iniciativas que, entretanto, têm sido dadas, e eu só vou dar como exemplo uma delas. O compromisso, ou o pacto, ou o acordo que foi assinado
entre a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação dos Médicos, a Associação Portuguesa dos Médicos de Família. O professor Luís Campos tem sido um grande lutador nesse sentido e nós só conseguiremos ter cuidados integrados se as pessoas se conhecerem todas, se relacionarem todas e se também usarem as tecnologias de informação no potenciamento dessa relação, que hoje em dia é necessária, é indispensável e é absolutamente inadiável. Uma brevíssima palavra também sobre o impacto da crise financeira no sistema de saúde. O programa de resposta à crise financeira teve um enorme impacto na saúde. O sistema resistiu por causa da inércia, mas a certa altura nós sabemos, por isso é que eu gosto muito de alguma outra linguagem, é que por vezes estas questões não são questões políticas, são questões de física. Física pura e dura. Quando nós temos várias forças em tensão, elas resistem durante algum tempo e depois abrem fissuras. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar para muitos dos problemas que hoje temos, apesar dos esforços todos no sentido de os colmatar, para a existência e o aparecimento de algumas fissuras que têm que ser colmatadas. Há orientações políticas claras nesse sentido, há o desenvolvimento de instrumentos que vão nesse sentido e, portanto, aquilo que nós temos que ter é realmente confiança no futuro e com a colaboração de todos. Eu acho que nós podemos continuar a apostar no Serviço Nacional de Saúde português e no sistema de saúde português como algo que nos enobrece, que nos orgulha e que é fator de prestígio para Portugal. Permitam-me também uma brevíssima palavra sobre a política da União Europeia. A União Europeia olha para a organização dos sistemas de saúde como sendo competência nacional, mas é o princípio da subsidiariedade, porque em alguns aspectos nós somos governados por algumas orientações europeias vertidas em diretivas transpostas para o nosso ordenamento jurídico. Agora, não tenhamos dúvidas, a situação no âmbito da Europa não é igual para todos os países, os interesses não são coincidentes, na medida em que há países que são importadores de bens e há países que são exportadores de bens. E eu gosto muito de acreditar nas boas intenções dos responsáveis políticos estrangeiros, mas também acho que é muito importante que Portugal tenha uma afirmação muito clara da descodificação do discurso e da descodificação dos interesses divergentes. Dito isto, Portugal tem que ter uma capacidade de afirmação da sua especial colocação, no sentido também de beneficiar da investigação que é feita lá fora, que é paga com fundos europeus, que são alimentados por todos nós e que também devem vir para o país, não apenas através dos ensaios clínicos, mas também dos ensaios dos equipamentos. Porque nós temos aí uma janela de oportunidade que deve ser explorada e atendida. É certo que aquilo que por vezes não é um discurso coincidente, face aos resultados eleitorais dos últimos tempos em que os partidos populistas têm estado a ganhar uma posição liderante, nós, na União Europeia, assistimos ao discurso da Comissão de reforço do pilar dos direitos sociais, como garante da sustentabilidade e da coesão social. Portanto, nós devemos estar aqui neste discurso, devemos ter realmente uma posição muito forte, muito ativa e muito afirmativa no sentido de denunciar
como é que a divergência entre o que se afirma e a divergência das políticas que são impostas, por vezes, não jogam certo. Por isso mesmo, agora, como sabem, estou reformada da política, mas enquanto deputada que fui durante vários anos no âmbito do Conselho da Europa, sempre insisti muito e tive relatórios aprovados, se não por unanimidade, por larguíssima maioria, no sentido de que devemos pensar numa política europeia que se compromete não apenas com respeito por indicadores económicos e financeiros, mas também por indicadores sociais, porque só assim é que nós conseguiremos vencer as desigualdades que nos marcam em relação a alguns países. Não podia terminar esta convenção sem uma homenagem, como já muitos fizeram, ao Dr. António Arnaud, que dizia que o SNS foi o mais belo poema que alguma vez escreveu. E foi o mais belo poema porquê? Porque foi o serviço público, a instituição pública, que garantiu uma coisa inimaginável: que rico e pobre tenham a mesma qualidade no tratamento. Que rico e pobre possam estar ao lado um do outro quando necessitam de cuidados de saúde. E que rico e pobre são, porventura, aquilo que mais marca a desigualdade na sociedade portuguesa, e daí a necessidade de nós apostarmos cada vez mais em políticas de promoção da saúde e de prevenção da doença, como aliás o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ali fez. Mas isto também se conseguiu por causa da solidariedade no financiamento. Porque este é um modelo que a evidência científica comprova como aquele que é mais eficaz. Pagamos impostos enquanto estamos saudáveis para beneficiar daquilo de que necessitamos quando estamos doentes. É isto que marca. E o que deve haver é transparência na política fiscal, no sentido de garantir uma redistribuição equitativa, porque a justiça não se verifica apenas nas áreas da saúde, mas verifica-se e tem que se verificar a nível de todas as políticas públicas. Termino dizendo o seguinte: Amartya Sen, que é um economista, filósofo, prémio Nobel, que eu muito aprecio, dizia: nós vivemos o século passado com a teoria da justiça do Rawls, construir instituições justas e pessoas justas. Precisamos agora de construir realizações justas. E essas realizações justas, infelizmente, não podem ser feitas todos ao mesmo tempo. Temos que garantir a sustentabilidade do sistema, temos que garantir que respeitamos a utilização adequada dos impostos que vamos cobrar aos cidadãos e temos, sobretudo, que, porventura, encontrar o modo certo de como estabelecer essas prioridades através daquilo que ele uma vez afirmou numa aula no Parlamento indiano. O que é que nos tira o sono à noite? Porque aquilo que nos tira o sono à noite é, porventura, a justa medida das decisões que nós temos que tomar quando estamos a decidir. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada pela convenção e as maiores felicidades para todos. Ficamos à espera da próxima. Muito obrigada.